Buenas, meus amigos, o nosso canal, olha só, tchê. Estamos indo aqui, cavalo veio suado, vamos, Pontalho, vamos. Eu vou largar ele aqui que nós demos uma volteada lá em cima. Depois fiz uns vídeos lá pra vocês, dá uma olhada nas vacas que tem no mato. E agora vamos largar o cavalo velho aqui e dar o quinhão de boia pra ele. Daqui a pouquinho mais nós servimos ali pra falar um pouco do Cipriano Barata. Oi, galera porqueira, che. Vamos que vamos nesse Rio Grande Velho, dá um buenos ali, Pontalho. Olha só, dá um buenos. Eita, coisa gaúcha. Já servi, meus amigos. Eita, porqueira, rapaz, olha só aqui, ó. Mas que tal, hein? Ô, bicho. Mas que tal? Buenos, meus amigos. Quero apresentar aqui a foca véia, né, tia? Essa foca véia no início das nossas transmissões aqui pelo YouTube, já uns 3 anos atrás. Ela fez parte, né? Essa cara de louca dela aqui, né? Fez muita parte do nosso canal. Sempre me corrigindo quando eu tava fazendo umas conversas meio fora dos esquadros, né? Aí hoje eu me lembrei, vou botar ela pra aparecer de novo aqui no canal. Porque daí tu foca no conteúdo, que era um dos bordões, as expressões que eu usava aqui, né, che? Lá nos anos 2020 por aí. Mas bueno, o calor veio batendo aqui, que deixa a gente derretendo. Fui lá no campo, aí os dedos tudo sujos com remédio de bicheira, né, che? Mas é a luta do homem do campo, né? Mas eu falei pra vocês ali, largando o nosso cavalo, que teríamos hoje um nome em especial. Mas este nome, ele é indiretamente ligado à nossa cultura e nossa história do Rio Grande do Sul. Mas antes de mais nada, vou pedir para ti aí do outro lado, te inscrever, dar o teu like, comentar, compartilhar, curtir. Se tu quiser também ajudar com a plata, pode dar uma mão, porque agora a gente já tá lá recebendo uns troquinhos, né? Muita coisa, né, tio? Mas ajuda para arrumar o alto velho e tudo mais. E é por essas outras formas que a gente sempre está buscando aqui novos conteúdos para vocês. Como teremos agora na próxima quinta-feira, dia 23 às 8 horas, uma entrevista para lá de especial com um amigo meu, o Paulo Mena, pesquisador, tem uma página no Facebook que com mais de 5 mil inscritos, 6 mil inscritos, que fala também da história do Rio Grande do Sul, só que de uma forma mais literária. Nós vamos estar conversando aqui e proseando um pouco para dividir com vocês mais um caos da série dos 100 anos da revolta de 1923, que comemora-se agora neste ano. Bueno, para espantar o calor, né, tinha nada mais do que um mate bem quente, né, tinha que o mate velho espanta o frio, espanta o calor e assim no mas. Mas vamos que vamos. Toca aí a vinheta para nós começar o nosso programa de agora. Mas oiga, te vinheta veia bem gaúcha, né, tia? Bueno, meus amigos, quando eu falei em Cipriano Barata, eu quis me referir ao título do vídeo, que é a origem do nome farrapo. Não gosto muito, como eu já falei aqui, a citar em Revolução Farroupilha, Guerra Civil de 1835 e coisa e tal, porque aí aparece muito sabedor da história, né? Mas sempre a gente tem que deixar um ponto bem esclarecido. A história contada, ela é sempre contada pela visão dos vencedores, ou pela visão de alguma força política em questão, ou até mesmo pela visão de um saudosismo, como foi na década de 40 com Paixão Cortes, com Barbosa Lessa, com aquele grupo de estudantes que trouxeram a Semana Farroupilha, ou Semana da Cultura Gaúcha, para o nosso estado. Eles reavivaram, eles rememoraram, eles comemoraram aquilo, e dali em diante o movimento tomou proporções gigantescas como nós temos hoje. Proporções gigantescas nas redes sociais, aqui é um exemplo, nos meios de comunicação e tudo mais. Só que de vez em quando a gente fica analisando o contexto de certas palavras e seus radicais, de onde elas surgiram essas palavras. E o nome farrapo
ele surgiu, assim como Farroupilha, no meio político. Tristão de Araripe, em 1881, bem no Segundo Império do Brasil, ele escreve um livro, A Guerra Civil Rio-Grandense, né? Ou A Guerra Civil no Rio Grande do Sul, 1875-1945, isto em 1831. Daí, é claro, dali ele cita, pela primeira vez, a alusão ao nome farrapos, que eram soldados rebeldes que lutavam com trajes esfarrapados. Aí isso aí pegou diretamente e até hoje muitas pessoas acham que é por isso que é chamado de Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Historicamente conhecida como uma guerra no período, uma revolta no período regencial. Apenas isso, historicamente. O restante somos nós que damos o simbolismo para isto. Bueno, vamos voltar um pouquinho antes do Tristão de Araripe escrevendo esse livro e vamos lá para o século XVIII. Eu gosto muito do século XVIII aqui no Rio Grande, mas nós vamos ir lá para as Europas do século XVIII. Mais propriamente para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela inaugurou vários pontos interessantes na nossa história, na nossa política, como o termo direita e esquerda, que ele foi pegando certos aspectos ao longo do tempo. O próprio termo liberal, a palavra liberal, ele tomou rumos diferentes, com significados diferentes, a gente tem que lembrar muito bem disso. E daí lá nós tínhamos os caras mais gaúchos lá na Europa, que eram os sans-culottes. Culottes era calças. Então, tradução livre era do sem calça. Não que eles andassem pelados, né? Vamos se respeitar. Mas eles não andavam pelados. Eles apenas andavam com as roupas de algodão cru, que nem essa gandola que eu estou usando aqui, em oposição à nobreza, que usava-se umas calças apertadas que representavam o grupo social que pertencia a essa nobreza. Então os sans-culottes, eles eram os mais gaúchos, os mais radicais que tinham lá na Europa da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa tu vai pular para a Conjuração Baiana em 1798 e também para a Revolução Pernambucana em 1817. Nós temos um cara, mas olha, esse louco na história do Brasil, ele é pouquíssimo conhecido na história do nosso país e ele tem uma aproximação gigantesca com o Rio Grande do Sul. E é claro, nesse atual momento que estou falando aqui, isso é muito importante para nós aproximarmos, apesar dessas cenas tão feias que aconteceram em relação à Serra do Rio Grande, a gente sabe que nem todos são culpados, mas acaba que um povo inteiro leva a culpa. E nós temos que assumir a nossa culpa e nossa opinião de responsabilidade nisso. E por que não falar num cara que foi diretamente ligado ao Rio Grande do Sul? O cara chamado Barata. Cipriano José Barata de Almeida, o cara mais combativo que nós tivemos. Ele foi combativo na revolta de 1798, que é a Guerra dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana. Ele foi combativo na Revolução Pernambucana de 1817. Ele era um antimonarquista. Ele era um cara que usava assim, ó, ao pé da letra, os ideais e aquilo que ele acreditava. Basta vocês verem que ele é formado em medicina. E aí ele foi para a Europa. Lá na Europa, dizem que ele andava com as calças velhas rasgadas, um chapéu de palha, para contrapor aquela profissão dele, que era uma profissão elitista. Isto para vocês verem que há mais de 200 anos atrás a medicina é uma profissão elitista. Mas aí não vamos chegar a esse ponto. Bueno, Cipriano Barata, ele foi um antimonarquista no Brasil. Ele trouxe ideias dos sans-culottes, ele trouxe ideias liberais para um país que era absolutista, porque a gente pulando agora um pouquinho mais adiante para o primeiro reinado, Dom Pedro, o primeiro, que não era nem primeiro, era só Dom Pedro, ele era um absolutista, ele tinha o poder nas mãos dele, né? O índio velho. Daí o que aconteceu? Naquele momento ali, do primeiro reinado, se formaram partidos políticos. E esses partidos políticos, é certo que tu aí do outro lado, que conhece um pouco da história, ou lê um pouco da história, vai se lembrar de algum desses partidos
dando o significado do nome a outro movimento. Olhem só como a história tem que ser muito bem estudada e interpretada, não pode ser usada ao pé da letra, senão ela acaba fazendo uma bosta muito grande. Bueno, nós tínhamos os chimangos, que eram os moderados, de grupos políticos moderados. Nós tínhamos os farroupilhas, que eram os exaltados, aqueles que pregavam as ideias de Cipriano Barata. E nós tínhamos os caramurus, que eles eram isso ou aquilo, eles eram saudosistas lá, queria até que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, na ideia deles. Sempre tem louco, né, tio? Não adianta, esse mundo velho não é feito pra gente muito certa. E daí, nesse contexto, em 1829, formavam-se muitas sociedades secretas. E uma sociedade secreta dessas, no Rio de Janeiro, ela tinha como membro de honra o Cipriano Barata. E essa sociedade se chamava Sociedade dos Amigos Unidos. E ela era de ideias políticas liberais exaltadas, ou seja, de ideias políticas farroupilhas. Ela tinha 2 jornais que eles publicavam, que eram a Matraca e o Jurubeba, porque também os farroupilhas eram chamados de jurubebas no período. E ela trazia, assim, o nome farrapo como algo de bastante orgulho, porque lutava contra uma elite. Para vocês, assim, retroceder um pouco, que eu esqueci de falar, os sans-culottes, eles eram tão radicais que eles lutavam pela abolição da propriedade privada da nobreza francesa. Vejam bem, não é uma reforma agrária, é abolição e a terra é dividida a todos. Se eu começar a falar aqui, já vão me chamar de comunista daqui a pouco, né, porque essas pessoas acabam não entendendo os troços e aí já atirando pedra a moda bicho, que nem gurim sabiá nas laranjeiras, né? Mas só para deixar vocês bem cientes de onde surgiu a palavra que hoje a gente comemora no dia 20 de setembro. Prestem bem atenção, né, meus amigos? Mas, bueno, partindo dali, nós temos José Luiz Alfoin, ou Alpoim, que foi um daqueles caras mais contrários a Dom Pedro, o primeiro, não o segundo, e ele trouxe para Porto Alegre, já em 1831, 1832, a ideia dos farroupilhas, dos liberais exaltados, dos farrapos. E com isso ele teve um contato com o cérebro da revolta no Rio Grande do Sul. Porque o cérebro da revolta no Rio Grande do Sul podem muitos historiadores contrariar a minha pessoa. Mas eu digo a vocês assim, ó, com quase toda certeza e letra, era o Gomes Jardim, o cérebro da revolta. Foi o Gomes Jardim, dentre tantos outros. Basta vocês ver que em 1832 chegam aqui as ideias farroupilhas, em 1834 Bento Gonçalves e também Luiz Manuel de Lima e Silva, o Caxias, que era contrário ao tio dele, que era o Luiz Alves, o barão, duque de Caxias depois, já foram chamados e presos lá no Rio de Janeiro pelo padre Feijó, que era um dos regentes do nosso Brasil velho. Ainda bem que ambos eles tinham uma ideia meio parecida, porque senão tinha se entregue a revolta farrapa antes dela começar, né? Bueno, vamos até o 1834, porque em 1835 vocês já têm 1 milhão de vídeos aí no YouTube, tem 1 milhão de livros escritos sobre essa revolta. E não é preciso a gente chover no molhado, né, Xen? Portanto, agradeço a atenção de cada um de vocês, milhas graças de coração e até o nosso próximo encontro. Esse encontro vai ser na quinta-feira com um amigo velho lá da fronteira oeste da velha Santana do Livramento. Baita abraço no coração de cada um e fiquem com Deus ou fiquem com a luz.